Quais são as fontes de autoridade do mormonismo? Queridos, Bíblia Sagrada. Regra de fé número 8, eles dizem o seguinte, olha, cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Então você olha e fala assim, então quer dizer que eles creem na Bíblia? Eles creem, mas desde que a Bíblia concorde com a tradução do Outro Testamento de Jesus Cristo. Tá? Essa é a ideia deles. Nesse livro aqui, é uma passagem no primeiro livro de Nefi 13, 26, segundo Nefi 29, 6 a 10, eles vão dizer o seguinte, olha, quando a Bíblia concorda com o mormonismo, a tradução foi correta. Quando não concorda, a tradução é incorreta e aí eles desprezam. Tá? Então, a crença deles na Bíblia é uma crença, assim, parcial e de comodidade. Quando é cômodo, eles abraçam aquela crença. Quando não é, eles ignoram. O livro mais importante que eles têm é esse livro, o livro de Mórmon. Tá? Eles afirmam pela capa que o Outro Testamento de Jesus Cristo, e para eles esse livro é sim superior à Bíblia. É considerado pelos Mormons como o livro mais correto que existe na face da Terra. Mas para você ter uma ideia, esse livro já passou por quase 4.000 mudanças no seu texto em inglês. E mudanças assim, mudanças de correção mesmo. Tá? Então é um livro mais correto, mas sempre cabe uma brechinha para uma tradução. Tá? A opinião mais comum dos estudiosos do mormonismo é que o conteúdo deste livro, o livro de Mórmon, em grande parte foi tomado de um romance de um pastor presbiteriano chamado Salomão Spalding. Esse pastor, ele escreveu um romance, uma obra fictícia, dos primeiros habitantes da América. Então alguns vão dizer o seguinte, olha, o livro de Mórmon na verdade é um plágio, porque grande parte dessa obra, ele pegou algumas partes, mudou alguns nomes e aí então lançou o livro de Mórmon. O livro de Mórmon, ele continua sendo desacreditado do ponto de vista teológico, histórico, geográfico, científico, especialmente pela arqueologia ao longo dos anos. Então, todos os egiptólogos e filólogos consultados a respeito da questão do egípcio reformado, que foi a língua, né? Esse livro ele foi escrito no original, afirmam que essa língua nunca existiu. Para você ter uma ideia, tem um antropólogo mórmon chamado Ross Christian, ele disse o seguinte em uma revista em Utah, que a afirmação de que o livro Mórmon já foi aprovado pela arqueologia é enganosa. Então, o próprio Mórmon dizendo o seguinte, que a arqueologia ela não dá voto de confiança no que diz respeito ao idioma original, que supostamente esse livro foi escrito pela primeira vez no Egito reformado, que nunca existiu esse idioma, que ninguém nunca conhece. Tem um livro do Império das Seitas, do Walter Martins, ele coloca uma carta, muito interessante essa carta, ele coloca uma carta de um antropólogo nos dias recentes, né, logo depois de Joseph Smith escreveu esse livro, dizendo o seguinte, esse livro tem comprovação arqueológica e tal. E aí esse senhor, doutor na época, ele vem a público e ele escreve uma carta dizendo os motivos e por que ele não acreditava que esse livro ele tinha alguma aprovação arqueológica porque era inexistente aquele idioma. Outro livro que eles têm como base, Doutrina e Convênio. Este livro contém a segunda revelação, né? Vamos dizer assim, é o segundo livro sagrado do Mórmon. Uma coleção das 138 revelações principais dadas ao fundador da seita e sobre muitos aspectos das doutrinas e práticas da igreja. Um outro livro que eles têm, Pérola de Grande Valor, contém a terceira revelação extrabíblica acrescentada ao cânon das escrituras mórmonas. E por último, eles têm as declarações oficiais. Então, as declarações oficiais do profeta vivo, geralmente é o presidente, né? Ou das autoridades gerais da Igreja dos Mormons, geralmente são os apóstolos, o quórum dos 12 apóstolos, eles têm a mesma autoridade dos livros escritos. Então, quando um profeta, o presidente diz o seguinte, Deus me revelou tal coisa, ganha, de certa forma, o mesmo peso e a mesma conotação como um desses livros aqui. Então, as autoridades gerais, as declarações deles, têm peso de revelação que determina a teologia deles.